1 Pedro capítulo 4, versos 1 até o 11. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Minha palavra de gratidão pelos 27 anos da nossa comunidade de fé, que celebramos esse mês, é porque somos uma comunidade acolhedora. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque a nossa igreja sempre foi uma igreja, desde que eu estou aqui, e eu vejo isso, que acolhe as pessoas. E mais que isso, ao longo desse tempo todo, 8 anos que eu estou aqui, eu vejo que as pessoas que chegam, elas sempre têm oportunidades para servir a Deus. Eu tenho visto isso. Nunca houve impedimentos ou uma cartilha de regras para as pessoas simplesmente servirem a Deus. Esse texto me incentiva a continuar servindo e estimular as pessoas a continuarem servindo, porque uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, que é o tema dessa mensagem que eu compartilho contigo nessa noite, é exatamente esse: nós servimos a Deus quando nós servimos as pessoas. Essa é a matemática dos céus, eu vejo dessa maneira. E quanto mais nós servimos pessoas, mais Deus se agrada e mais nós servimos a Deus e cumprimos o grande mandamento do Senhor, de servir o próximo, de amar o próximo. E esse texto me veio ao coração porque Pedro escreve a uma comunidade, a um grupo de pessoas que estavam ali espalhados pela Ásia Menor, que hoje é conhecido como a Turquia, pequenas comunidades. Imagine como se Palmeira, Irati, São João do Triunfo, São Luís do Purunã, pequenas comunidades, e aí tem Ponta Grossa, ou melhor, Curitiba, como um grande centro urbano, mais próximos dessas cidades. De repente, Curitiba declara guerra e começa a perseguir os cristãos que viviam nessa pequena comunidade. Isso está acontecendo aqui. Pedro, ele escreve essa carta mais de 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E ele olha para esses pequenos crentes, essas pequenas comunidades que estão reunidas aqui, de cristãos, e ele diz assim: a mensagem central é: lembrem-se de Jesus, olhem para Jesus, vivam para Jesus, sirvam a Jesus, lembrem-se de como vocês viviam antes sem Jesus, mas agora
em meio à perseguição, em meio às dificuldades que eles estavam vivendo, porque no começo, acredita-se que no começo da carta, os crentes eles não estavam em perseguição. Mas aí o imperador Nero dessa época, ele era maluco, como a gente sabe disso, e a história registra. Ele coloca fogo no centro da cidade. E quando as pessoas vão culpá-lo, ele joga para quem essa responsabilidade, essa culpa? Para os cristãos. E aqui então se intensifica a perseguição aos cristãos. Até então, os crentes, aqui se você começa a ler a primeira carta de Pedro, ele está escrevendo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, e ele vai dizer os lugares onde esses crentes estão, e ele vai louvar a Deus pela esperança que esses crentes têm por conhecerem Jesus, mas de repente surge essa perseguição, esses cristãos eles começam a ser perseguidos, e aí Pedro escreve para eles então, o que vocês devem fazer em meio às dificuldades? O que vocês devem fazer em meio a essa perseguição, quando a situação não está difícil, quando a situação está difícil, não está fácil? Ele aponta para Jesus e ele nos incentiva, em meio à dificuldade, seja ela qual for, a servirmos mais ainda a Deus. E como nós fazemos isso? Servindo pessoas. Quem serve se preocupa em fazer o bem para o outro. A gente se descentraliza quando começa a servir, a olhar para o outro. Quem serve deixa de lado o egoísmo. É impossível nós pensarmos no outro e continuarmos egoístas no nosso mundo de egocêntrico. Não tem como. Quando nós servimos uns aos outros, o resultado é crescimento e fortalecimento para o outro e para a gente. Eu não sei se você já percebeu isso. Jesus ele veio para servir. Jesus é a maior expressão de rei e servo. É a maior expressão de perfeição e servidão. É a maior expressão de riqueza e submissão através da servidão. Jesus é a maior expressão que nós temos. É o nosso modelo maior. Mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus se tornou servo. Se tornou servo para nos ensinar. Sempre há um propósito em todas as coisas. A forma de governo de Jesus não é mandar nos outros. Jesus jamais usou aquele ditado que nós usamos: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Isso não fazia parte do discurso de Jesus. A forma de liderança, de governo de Jesus não é mandar nos outros, mas o que você imagina? Servir os outros. Veja só como inverte a forma que nós vivemos, como nós nos relacionamos com a nossa profissão, com o nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos amigos. Servir o outro com humildade e amor. Eu quero ler alguns versículos e quero que você participe comigo. Vamos rapidamente passar por alguns versículos que falam sobre servir o outro. Vamos ler juntos esse? Você consegue ler em voz alta comigo? Porque até o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Outro só, mais um, quero que você leia junto comigo. O amor maior entre vocês deverá ser servo. Olha só, outro. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Esse é um pouquinho maior. Vou ler para vocês. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Palavras de Jesus.
Leia comigo agora esse, junto, igreja, por favor. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Mais uma, igreja, leia comigo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus é o maior exemplo de servo que já existiu. E certamente nós podemos dizer, nós que conhecemos a Ele, o servo por excelência, mestre por excelência, que jamais haverá outro igual. Por isso nós encontramos nas Escrituras Sagradas muitos mandamentos uns aos outros. Amem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, deem, compartilhem uns aos outros. Em toda parte da Escritura Sagrada, em muitos momentos nós vamos ver isso. Jesus sabia que o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento com o próximo, com o nosso semelhante, iria refletir o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. A forma com que nós nos relacionamos com o nosso semelhante reflete a forma como nós nos relacionamos com Deus. Jesus nos ensina que cristianismo, então, é relacionamento, que cristianismo é doação, é entrega. Isso é o verdadeiro cristianismo. Jesus nos ensina, então, que nós servimos a Deus. 3 lições quero compartilhar contigo. Nós servimos a Deus quando nós ajudamos o outro. Você conhece gente que precisa de ajuda? Sim? Claro que sim, com certeza. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, aos crentes de Gálatas, ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim, levando os fardos pesados uns dos outros, cumpram a lei de Cristo. Nós temos que ajudar, de acordo com o apóstolo Paulo, ele está escrevendo isso, os nossos irmãos a carregar os seus fardos pesados. Que fardos pesados seriam esses? Conhece gente que está sofrendo perdas, vivendo luto, que perdeu pessoas aqui recentemente? Conhece gente que está enferma? Fardo pesado. Conhece gente que está passando dificuldade financeira? Fardo pesado. Conhece gente que não tem onde dormir diante dessa chuva agora? Nós estamos aqui gostosos, confortáveis, protegidos da chuva. Não é verdade? Conhece gente que está sofrendo nesse momento a intervenção climática? Tem uma goteira no teto da casa e está lá, em cima da cama essa goteira, na mesa da cozinha. Gente que está sem energia elétrica agora. Nós devemos carregar os fardos uns dos outros, circunstâncias esmagadoras, diagnósticos sérios de enfermidade, a nossa atitude de apoio cumpre a lei de Cristo. Nós servimos a Deus quando nós ajudamos mutuamente o nosso semelhante a enfrentar os problemas em casa, na profissão, na rua, no contexto familiar, no contexto de saúde, na igreja. Quando nós nos ajudamos uns aos outros, assim nós construímos relacionamentos edificados na promessa de Deus, na lei de Deus, que nunca nos abandona, que nunca nos desampara, que nunca nos deixa à mercê de nós mesmos e da vida, das circunstâncias. Você sabe que promessa é essa? Eu escrevi aqui para você uma delas. Olha só essa promessa. Você quer ler junto comigo? Vamos ler juntos? Tá aqui, ó. Vamos ler juntos aqui, ó. Deuteronômio 31:6.
Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, as circunstâncias adversas, tá? Por quê? Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Nós somos essas pessoas que têm essa mensagem de esperança, pessoas que têm essa mensagem de esperança, que temos um Deus que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará. Dessa forma, nós demonstramos a mesma promessa aos nossos familiares, aos nossos amigos da escola, do trabalho. Você conhece alguém que está precisando da sua ajuda para carregar o fardo hoje? Vem alguém à sua mente? Escreva o seu nome, o nome dessa pessoa aí. Anote isso. E diga: eu estou aqui para o que você precisar. Faça isso. O plano de Deus é que nós sejamos os seus parceiros. Esse é o plano de Deus. Cooperadores, é assim que a palavra diz, não é isso? Somos cooperadores de Deus, de Cristo. Nós somos cooperadores de Cristo e parceiros uns dos outros. Para quê? Para que possamos cumprir e viver os propósitos de Deus na nossa vida e no nosso contexto relacional. Romanos 12, versículo 5, nos confirma isso. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos o que? Um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Consegue entender isso? Nós temos uma tarefa enorme: dizer ao mundo que Deus mandou Jesus. Lembra quem é o principal personagem da nossa vida? Jesus Cristo. O principal personagem das Escrituras Sagradas, do início ao fim. O tema central das Escrituras Sagradas é Cristo Jesus. É um nome. Jesus Cristo. O personagem principal do momento difícil que nós vivemos não é o nosso momento difícil, não é a nossa situação financeira, não é aquilo que nós desejamos e não temos, é Jesus Cristo. Em todo momento, Jesus Cristo. Não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos, nós viemos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós nos reunimos, nós celebramos, nós adoramos Jesus Cristo em todos os momentos. A carta de 1 Pedro, 2 Pedro é sobre Jesus Cristo. Pedro está falando para esses crentes sobre Jesus Cristo. E ele está dizendo: sirvam a Deus, sirvam a Jesus Cristo, ajudando os outros, independente das circunstâncias. Sabe que interessante? Nós não podemos nem pensar na possibilidade de caminharmos sozinhos. Veja só, palavras de Jesus: para que todos sejam um. Oração de Jesus Cristo: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles, as pessoas, também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Jesus veio para a gente? Quando nós evidenciarmos Jesus Cristo ao nosso próximo, quando nós vivermos como uma comunidade, como um em Cristo Jesus. Veja, os membros dos grupos da célula, de estudo que você participa, estudo bíblico, do seu círculo de amizade, os seus relacionamentos, seus colegas, as suas colegas, não estão juntos por acaso. Você não está no trabalho que você trabalha, não faz o que você faz por um acaso. Você não estuda na escola que você estuda por um acaso. Você não tem os amigos que você tem por acaso. Certamente a mão de Deus montou esse grupo de relacionamento que você está inserido como parte necessária para que você pudesse crescer, conhecer mais Jesus, evidenciar Jesus no coletivo,
para que você pudesse servir o outro, conhecer o outro, se doar ao outro no pequeno grupo, no seu grupo de relacionamento. Quero deixar um desafio para você: identifique os pontos fortes de cada um que está perto de você. Veja o que cada um tem de bom, de potencial, de as pessoas que estão perto de você. Faça esse exercício essa semana. E mais, diga para essa pessoa, para assim: eu vejo que você é bom nisso, viu? Eu acho que você pode orar para que Deus use mais você nessa área aí. Faça isso. Faça isso com o seu colega, com a sua colega. Faça isso com a pessoa que está dentro da sua casa. Identifique um ponto positivo, um ponto forte, e diga isso para essa pessoa. Pedro, no seu texto, ele nos disse assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Por quem Cristo sofreu corporalmente? Por quem Cristo sofreu corporalmente? A pergunta que eu faço aqui para você. Por quem Cristo sofreu corporalmente? Por todos, por nós, por mim e por você. E aí o Pedro disse: armem-se também do mesmo pensamento. O que ele está dizendo? Descentralize-se. Pare de pensar só no seu umbigo, no seu problema, nas suas necessidades. Olhe para o lado. É isso que Pedro está dizendo. Sofra pelo outro também, pois aquele que sofreu em seu corpo, Jesus Cristo, rompeu com o pecado. Versículo 2. Para quê? Para que no tempo que lhe restava, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Tem uma poesia muito bonita, quero ler para você. O título dessa poesia é A Soma dos Talentos. E diz assim: se a nota dissesse, não é uma nota que faz uma música, não haveria sinfonia. Se a palavra dissesse, não é uma palavra que pode fazer uma página, não haveria livro. Se a pedra dissesse, não é uma pedra que pode montar uma parede, não haveria casa. Se a gota dissesse, não é uma gota que pode fazer um rio, não haveria oceano. Se o grão de trigo dissesse, não é um grão de trigo que pode semear um campo, não haveria colheita. Se o homem dissesse, não é um gesto de amor que pode salvar a humanidade, jamais haveria justiça e paz, dignidade e felicidade na terra dos homens. Como a sinfonia precisa de cada nota, como o livro precisa de cada palavra, como a casa precisa de cada pedra, como o oceano precisa de cada gota de água, como a colheita precisa de cada grão de trigo, a humanidade inteira precisa de ti, Deus, pois onde estiveres, és único e, portanto, insubstituível. O que você pode fazer para que o ambiente que você congrega, que é a sua comunidade de fé, nós damos o nome de igreja, o que você pode fazer para que o seu ambiente, o ambiente que você congrega, a sua igreja, o ambiente que você vive, a sua casa, o seu lar, o lugar que você trabalha, o que você pode fazer para eles, para que esses sejam ambientes melhores. Nós servimos a Deus quando ajudamos o outro. Tem uma segunda lição que eu quero compartilhar contigo. Nós servimos a Deus quando nós somos generosos. Atos capítulo 2, versículo 44, os que criam, que acreditavam na mensagem, que davam crédito à mensagem do Cristo Jesus, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esse tudo em comum é tudo que Jesus faz nas nossas vidas.
Não é que eles se vestiam iguais, que eles falavam iguais, que eles tinham o mesmo corte de cabelo. Não, mas eles tinham tudo o que Jesus fazia na vida deles em comum. O sangue de Jesus tornava eles em comum. O Espírito Santo os identificava. Jesus Cristo os tornavam comuns. Cristianismo é comunidade. Comunidade. Olha só como viviam os primeiros cristãos. Quero ler esse texto para você. Atos capítulo 4, dos versículos 32 a 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Assim vivia essa comunidade de cristãos, doando generosamente, porque Deus dava generosamente. Talvez você não tenha dinheiro para doar, e a questão não é essa, mas certamente você tem talentos, você tem habilidades, você tem tempo, você tem conhecimento, você tem disponibilidade. Isso representa grande parte da generosidade cristã. Você também pode ser generoso com a fartura do que Deus tem te dado. Por exemplo, você pode ter roupas que você não usa mais no seu guarda-roupa, e você pode ser generoso doando. Você deve ter certamente alguma coisa guardada no seu armário, que está ali guardada há tanto tempo, e que você pode dizer assim: eu vou dar. Tem gente que precisa. Sapatos que você não usa mais há mais de um ano, eu não sei, mas há algo que você pode doar generosamente. Você pode ser generoso emprestando. Sabe aquela tesoura para cortar grama, ou a máquina para cortar grama? Você pode fazer de diversas formas, ser criativo e emprestar algo. Um liquidificador, anotei algumas coisas aqui, sabe? Você pode fazer isso. Uma ferramenta, né, Adri? Uma ferramenta, uma extensão, né? Mas empresta a extensão. O que aconteceu com a minha? Sumiu, né, Adri? Quando nós não somos generosos, nós impedimos que algumas bênçãos que Deus quer nos dar, nós impedimos algumas bênçãos que Deus quer nos dar, nós impedimos isso nós não recebemos, nós deixamos de receber algumas bênçãos que Deus quer nos dar, quando nós não somos generosos. Veja só, o discípulo generoso, o cristão generoso, anotei algumas dicas aqui para você. Ele lembra que tudo pertence a Deus, nada é meu, tudo pertence a Deus. Paulo escreveu à igreja de Corinto: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que precisam. Ele as fará crescer e dar uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. O cristão, o discípulo generoso, sabe que tudo pertence a Deus. O discípulo generoso, ele oferta com um coração agradecido. Tem que ter gratidão. Deus quer mais do que os seus bens. Deus, ele quer muito mais do que o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida por inteira. 2 Coríntios 9, versículo 7. Pois Deus ama quem dá com alegria. O discípulo generoso, ele não dá
sob pressão. O que significa isso? Quando você dá esperando algo em troca, isso também é uma certa forma de pressão. Porque você dá esperando que Deus te dê mais, te retribua porque você deu. Não. O discípulo, e nem mesmo sob a pressão emocional, psicológica, dizendo assim, eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar. Deus não precisa de nada, Senhor. Não dê sob pressão. Isso vai proteger você de histórias de manipulação. E eu poderia ficar aqui contando muitas histórias de pessoas que entregaram tudo para a igreja porque alguém disse, dê sua casa, dê seu carro, mas é meu único carro, mas é minha única casa, mas você tem que dar. E de repente essa pessoa perdeu tudo que tinha, porque entendeu de forma errada a generosidade que Deus quer de nós. Deus quer que você reflita cuidadosamente sobre a sua generosidade. Por isso mesmo nós precisamos ser bons mordomos, para poder administrarmos de forma sábia, até mesmo aquilo que nós podemos e não podemos dar. Deus quer que nós façamos esse exercício, de sermos bons mordomos, administrarmos os recursos que estão em nossas mãos, para dizermos, sim, eu posso te ajudar, e também para dizermos, não, eu não posso ajudar. 2 Coríntios, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Palavra de Deus. Igreja, uma coisa é verdade, você realmente tem mais para repartir do que você imagina. Isso é uma verdade, saiba disso. A Bíblia promete, Provérbios 11:25. Vamos ler juntos esse texto? Lindo! O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Palavras do sábio. Aprenda a viver generosamente. Você vai ser enriquecido no final. Qual é a importância dos bens materiais na sua vida? Você os possui ou eles possuem você? Pedro nos chama a atenção para o próximo, nesse ponto da mensagem. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. As múltiplas formas da graça de Deus é a casa que você mora, é o sofá que você tem, é a sua despensa, como que ela está, é a sua mesa, quem você pode acolher na sua mesa, o seu tempo, o seu talento, a sua profissão, esse talento que você tem que só você sabe fazer, sabe? É isso, a múltipla forma da graça de Deus. Tudo é de Deus. Se você é paciente, isso é graça de Deus, é a graça de Deus na sua múltipla forma. E aí você pode ser um agente que vai levar paciência para as pessoas que estão perto. Se você é uma pessoa boa de conversar e trazer reconciliação, é a múltipla forma da graça de Deus que vai usar você nesse talento que você tem de reconciliar, de fazer o outro, fazer as pazes um com o outro, sabe isso? É a múltipla forma da graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. O objetivo final é um só, a glória de Jesus Cristo. Nós fazemos tudo por uma pessoa só, Jesus Cristo. Nós servimos a Deus sendo generosos uns com os outros, para que Deus e Jesus Cristo seja glorificado. Por último, nós servimos a Deus quando nós colocamos em prática aquilo que Deus tem nos dado como dons. Dom é diferente de talento. Dom é Deus que dá. Talento você pode ter jogar muito bem futebol. Você pode muito bem exercer a sua profissão. Isso é um talento. Você pode tocar muito bem, cantar muito bem. Mas o dom é Deus quem dá. Somente Deus quem dá.
Nós servimos a Deus quando colocamos em prática os nossos dons, aquilo que Deus tem nos dado. Aí Pedro, ele vai nos dizer o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Acabei de ler esse texto, né? Para você, o ponto número 3. Então é isso, a vida cristã, ela deve resultar em serviço e trabalho. A vida cristã. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual, que deve ser usado para a glória de Deus e para a edificação da comunidade do corpo. O dom é para isso, para a edificação, o crescimento e para que Deus seja glorificado. Alguns dons que Deus nos dá, como nós lemos ali, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus, estão ligados ao falar, e outros ao serviço, como nós lemos. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Nem todos são mestres, nem todos têm a habilidade para vir aqui e pregar, expor a mensagem bíblica. Isso é uma verdade, sim? Nem todos são pregadores, mas todos nós, todas as pessoas, todos os cristãos são capacitados, são capazes de dar testemunho de Cristo Jesus. Todos nós somos capazes de testemunhar, evidenciar Cristo Jesus. Alguns ministérios, eles são realizados nos bastidores. Para que o culto aconteça, muitas coisas acontecem nos bastidores. A igreja é limpa, a decoração é feita, o som é montado, o homem do som fica escondidinho, a pessoa da projeção também quase não sai. Tem muitas coisas que acontecem. Para acontecer a célula durante a semana, pessoas estão trabalhando para isso. O culto de oração que acontece durante a semana, pessoas diferentes do pastor estão em oração, estão trabalhando, estão buscando a Deus para que aconteça o culto de oração. Não é isso, sabe? Existem ministérios que são nos bastidores e tudo isso contribui para viabilizar os ministérios que acontecem no público. Deus concede, a grande verdade é que Deus concede dons e nos dá a oportunidade de usá-los, e somente Ele deve receber toda a glória. Mas sim, você tem algo que Deus escolheu dar para você, e que você precisa colocar em prática, exercitar. Nós servimos a Deus servindo uns aos outros. Essas são as lições que eu quero compartilhar com você nesse último domingo de setembro. Nós servimos a Deus sendo generosos uns com os outros. Você tem sido generoso com o que Deus tem lhe dado materialmente? Você tem abençoado o seu próximo? O seu próximo tem lugar na sua mesa, na sua casa? Você tem sido fiel a Deus com o que Ele tem te dado de recursos? Você tem sido fiel a Deus? Nós servimos a Deus ajudando o outro. Você ajuda aqueles que participam da sua vida, que estão perto de você. Você tem ajudado essas pessoas nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Você tem dado palavras de encorajamento. Você tem percebido quanto essas pessoas podem fazer algo significativo com as suas vidas. Você tem sido alguém que estimula o outro. Você lembra de alguém especial agora? Você, no seu grupo, nos seus relacionamentos, já se mobilizou para abençoar, para ajudar alguém? Faça isso essa semana. Diga para o seu amigo, para a sua amiga: vamos fazer algo por alguém? Vamos abençoar alguém? Um simples gesto de amor. Coisas pequenas. Vamos fazer isso junto por essa outra pessoa. Faça isso. Nós servimos a Deus quando ajudamos os outros. Nós servimos a Deus quando colocamos em prática os dons que Ele tem nos dado. Vamos orar? Quero te convidar a fechar os seus olhos.